Bom, pessoal, eu vou iniciar a palestra. E eu vou falar um pouquinho sobre vários tópicos, né? Conforme a gente vai andando, eu vou podendo explicar melhor. Vocês vão fazendo as perguntas no chat. No final da palestra eu vou tentar responder vocês, tá bom? Olhamos o mundo aí fora e a gente pergunta o que é tudo isso. A gente tem que lembrar que a gente foi colocado aqui com muito carinho nessa oportunidade que a reencarnação deu pra gente. Foi um presente. E fomos escolhidos para ser gotas de luz dentro do oceano da criação. O oceano precisa de todas as gotas para ele estar completo. E que nessa nossa procura de autoconhecimento a gente possa entender o que é necessário para buscar a luz, buscar nossa força dentro do oceano da criação. Como todos os trabalhos que eu faço, eu pediria para vocês nesse momento, se vocês elevassem o pensamento de vocês, para a gente começar a nossa palestra dando um nível de frequência já diferente. Então eu peço para vocês elevar o pensamento de vocês, se ligar à força maior. Eu trouxe aqui a oração de São Francisco, mas vocês podem fazer da forma que vocês acharem. Conforme vocês forem fazendo a conexão, vocês me avisem e aí eu começo a palestra, tá bom? Gostaria de me apresentar. Meu nome é Ramon. Eu estudo espiritualidade desde os 13 anos de idade. Eu sempre quis entender o mecanismo que estava envolvido em tudo isso. Sempre estudei as grandes filosofias: taoísmo, budismo, islamismo, hinduísmo, cristianismo e por aí afora. Trabalho com apometria, mediunidade e bioenergia há mais de 25 anos. Sou sacerdote da Umbanda Sagrada e mago de magia divina. E, como todos vocês, um eterno aprendiz espiritual. Primeira questão: qual é o mecanismo da espiritualidade ou o que acaba acontecendo conosco em relação à espiritualidade? Quando a gente fala de astro, a gente fala de coisa que vem de um outro plano, né? E vem a próxima pergunta, né? Ou a pergunta que mais forte pra gente é: por que existe a necessidade realmente de uma coisa que a gente ouve falar, as pessoas não entendem muito bem? Por que a espiritualidade precisa daquilo que a gente chama de médium? Bom, se eu falar para vocês que isso tem a ver com aquela matéria que a gente estuda lá no colegial, que chama física, vocês percebem aqui nessa imagem que a gente tem uma pessoa que está numa determinada frequência, que a gente chama de mentor, né? Uma pessoa que precisa de um certo tratamento, e aí a gente tem esse intermediário, ou o que as pessoas chamam de médium, né? Esse intermediário existe porque você tem um plano mais sutil, você tem um plano mais físico e você precisa jogar energia de um lado para o outro ou devolver energia também, tá? Então vocês percebem que a gente precisa desse meio, tá?
Outra coisa que vocês devem ouvir falar é incorporação, tá bom? E o incorporar, ele didaticamente, ele é errado. Não é muito correto você falar isso, porque na realidade ninguém entra dentro do teu corpo, né? Existe uma coisa que a gente chama de acoplamento áurico. Isso tem a ver com mediunidade. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Conforme vocês forem tendo perguntas, vão falando no chat. Eu vou tentar juntar as perguntas, né? Então a gente falou os mecanismos da espiritualidade, a gente falou sobre o médium ou intermediário, falou de frequência, né? Falou de acoplamento áurico ou incorporação, e agora a gente vai falar de uma outra coisa que vocês já devem ter ouvido falar, sobre aura e chakra, né? Os chakras, eles são estudados pelos hindus há muitas centenas de anos. Eles são vórtices energéticos, tá? Isso vem do sânscrito, e são pontos de energia que trocam energia entre o nosso corpo físico e a nossa parte espiritual. Aqui estão os chakras principais, tá? E aí a gente tem a ideia de chakra, que são os vórtices, e a gente tem a ideia de aura. A aura nada mais é do que a reverberação energética do nosso ser. Em todas as filosofias, eles falam sobre fagulhas divinas, né? Que nós somos uma fagulha divina, que nós somos um pedacinho de Deus, né? Que Deus está dentro da gente. Então a aura nada mais é do que a nossa vibração, tá? Tudo aquilo que a gente sente, pensa, fala. Os chakras são vistos dessa forma aqui, ó. Eles na realidade não só tem eles para frente, você tem eles para trás também. São as conexões energéticas, tá? A ideia hoje não é nos aprofundar nisso não, mas dizer, por exemplo, que para você trabalhar com frequências energéticas e troca energética, você vai precisar trabalhar com chakras, tá bom? Bom, então vocês perceberam que a gente está até agora falando sobre densidade. Inclusive, quando a gente começou, eu falei para vocês fazerem uma conexão com Deus, também tem a ver com densidade, né? Então, a noção de densidade, ela está relacionada com a física. Você ter uma coisa densa não quer dizer nem que ela é boa ou ruim. Densidade, ela é diferente de intenção. Um leão, quando ataca, ou para se defender, ou para se alimentar, ele não tem intenção nisso. Ele tem uma necessidade fisiológica, autossobrevivência. Então, no universo, não existe energia boa ou energia ruim. Existe energia com vários espectros de densidade, e aí você vai ter energias sutis e densas. Então, vocês já perceberam que falar que uma energia é densa não quer dizer que ela é uma energia ruim. A questão que a gente tem que levantar aqui é perguntar não mais qual é a densidade da energia, e sim qual é a intenção que permeia a energia. Essa sim pode ser boa ou ruim, tá? Então hoje,
a partir de agora, né, eu gostaria que vocês percebessem que quando você quer discutir uma energia, a pergunta apenas de dizer qual é a densidade não vai definir para a gente o que é bom ou o que é ruim, tá? O que vai definir o que aquela energia ela é boa ou ruim é a intenção, tá? A intenção que permeia aquela energia, tá bom? Tá, então esqueci de um detalhe. Bom, pessoal, então energia ela pode ter vários espectros de densidade. Ser denso não quer dizer ser ruim. Agora, se a intenção da energia for complicada, aí sim. Então, aqui a gente tem na figura uma pessoa que acabou de desencarnar, tá bom? Então aqui você tem o corpo físico dessa pessoa. Aqui você tem o corpo, o psicossoma, corpo emocional, corpo astral, são vários nomes que são chamados o corpo espiritual da gente, tá? Ela acabou de ser baleada, ela está cheia de vitalidade. Isso que você está vendo aqui, esse azul que você está vendo em volta, é vitalidade. A parte física e a parte espiritual, elas estão ligadas por um cordão que se chama cordão de prata. E esse cordão foi rompido. Foi rompido porque a pessoa acabou de ser assassinada. Tá bom? Ela acabou de ser assassinada, ela está muito densa, então ela não vai ter condição, nenhum mentor vai conseguir ajudar essa pessoa dessa forma, tá? E por quê? Porque ela está muito densa. Então o que a gente precisa? A gente precisa do intermediário. Ó, essa pessoa é aquela mesma pessoa de lá que acabou de tomar um tiro, ela tá densa, esse é um mentor, só que ele não consegue trabalhar diretamente com ela. Então é assim, pessoal, a pessoa ali tomou um tiro, eu não vou nem discutir o karma da pessoa, a questão, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, por que ele tomou o tiro, não vem ao caso, tá? E karma é uma palavra sânscrita que quer dizer causa e efeito. A gente não está discutindo por que ela desencarnou e qual o motivo dela desencarnar. Mas a gente tem que entender que ela está muito densa. Tudo bem? Todo mundo concorda? Então a pessoa está densa. Os seres desencarnados, né? Estamos dizendo os mentores, eles são mais sutis. E aí essa pessoa que acabou de desencarnar, ela tem meio que um lastro. Ó, você pode olhar aqui, ó, o cordão de prata virou um cotoquinho, e esse cotoquinho é uma energia muito densa. Esse ser não consegue simplesmente ir para uma cidade astral ou seguir o caminho dele. Ele precisa de um médium para que possa fazer isso, tá? E aí entra a figura do mediador, médium, e a gente chama de médium de transporte. Dentro da Umbanda se chama de médium de transporte. Dentro do kardecismo você tem os médiuns passistas que trabalham com a parte de desobsessão. E nem sempre quem trabalha com desobsessão, o obsessor é uma pessoa ruim, tá? Ela pode simplesmente estar num processo. Bom, a gente falou de energia, falou de chakra. E às vezes eu sinto que as pessoas, elas se posicionam, mas isso é tudo muito... nenhum aparelho humano consegue pegar essas coisas. Consegue. Tem aparelho humano que consegue. Os clarividentes, que são as pessoas que enxergam, elas veem as auras, né? Só que existe um aparelho que chama Killian, que você consegue ver as auras, tá? Eles registram o duplo etérico, tá? A parte mais densa da aura. Mas dá para você perceber, ó, você consegue visualizar o campo energético da pessoa. É um negócio muito interessante, tá? E
envolve toda a matéria. Seres animados, seres vivos apresentam caracteres diferentes das rochas, mas elas têm energia, tá? Então, aqui são fotos Keeling. Então, eu trouxe aqui para vocês visualizarem, tirando foto de uma lagarta. Ela aqui, você pode imaginar, olha a luz, né? Ó, é luz. Só que o que está acontecendo? A foto Keeling, ela é feita com baixa voltagem ou alta tensão, e a lagarta está morrendo. Isso aqui que você está vendo, ela está morrendo. Ó, ela está perdendo a energia, ó, até sem energia nenhuma, tá? Então isso aqui é o desencarne de uma lagarta com foto Keeling. Aqui a gente tem os desenhos, né, do que as pessoas com sensibilidade veem. Isso aqui é a aura da pessoa, e você percebe que tem uns buracos, ó. Tem uns buracos na aura. Aqui, ó. Isso aqui é um buraco. Você pode imaginar da mesma forma que a gente, você tem o Sol, né? Você tem a Terra, e aí você tem a camada de ozônio da Terra. Os raios não atravessam a camada de ozônio, não chegando na Terra. Agora, se você tem os buracos na camada de ozônio, você pode chegar com isso na Terra. A relação é a mesma. A nossa aura, ela é nossa camada de ozônio. Se ela tiver uma abertura, uma ruptura, energias estranhas vão entrar dentro do nosso campo. E isso está mostrado aqui em desenhos, né, de como a nossa aura é importante. Mas, Ramon, a gente não ouve isso dentro da escola, não ouve isso. Então, pessoal, da mesma forma que a gente também não ouve como é que a gente faz um motor de um jato, né? Você só vai estudar o motor de um jato na hora que você for fazer uma engenharia aeroespacial e assim por diante. Os conteúdos, as matérias, o que o ser humano conhece está por aí. É uma questão de movimento nosso e buscar, né? Chakras e auras são estudados. Existem pessoas que trabalham com Reiki, né? Que são pessoas que trabalham com imposição das mãos. Tudo isso tem a ver com a condição da pessoa de trocar energia. Essas informações existem. É uma questão de ir buscar em vários lugares, né? Não tem num lugar só, não. Bom, a gente está falando de foto Keeling, e aqui a gente tem a foto Keeling de um médium entrando em transe mediúnico e incorporando, né? Então você percebe aqui as energias do médium, ó, dá para perceber nitidamente as energias do médium, e que aqui, ó, você está vindo uma segunda característica de energia. E aqui você tem as duas energias em consoante, né? Em duas energias de consoante, né? Bom, então eu quis trazer para vocês uma prova visual, tanto da incorporação quanto das energias, tá bom? Eu vou... O Sérgio perguntou sobre tatuagem. O que você tem que imaginar, Sérgio,
é que qualquer coisa que você coloque no seu corpo físico, você pensou na coisa para que ela estivesse ali. E a pessoa que tem, ela vai ficar pensando nisso. O nosso corpo espiritual, você impacta o corpo espiritual com os pensamentos, com os sentimentos, com as emoções. Então isso não fere, mas a tatuagem ela vai para o corpo espiritual. Se é bom, se é ruim, né? Vamos deixar para discutir isso numa outra oportunidade, né? Pessoal, até aqui tudo bem? Sem problema. Eu vou continuar, tá? Eu vou falar para vocês a segunda parte da palestra, o segundo tópico da palestra, né? O primeiro foi os mecanismos espirituais, né? Agora eu vou entrar no segundo, que são os mundos que rodeiam a Terra, tá bom? Bom, pessoal, esse material que eu estou mostrando para vocês, eu montei uma palestra que eu fui orientado pelos mentores para fazer. Então é assim, ó. Vamos lá. Vamos aos poucos. O Kardec, dentro do Espiritismo, os espíritas, o Kardec, né, dentro do Espiritismo, os espíritas utilizam os conceitos que o Kardec colocou na codificação. Então, dentro dos espíritas, eles têm uma divisão dos mundos espirituais, que estão aqui, né? Você tem cidades astrais, colônias, postos de socorro, umbrais, cidades infernais e abismos. Essas são as características, tá bom? Então, eu vou pegar essas características, o mentor pediu para mim colocar elas em conjunto. Então, eu vou colocar sempre uma coisa mais sutil, você imagina que essa parte é mais sutil, e a parte de baixo é mais densa. Então, eu sempre vou colocar as contrapartidas, tá bom? Então, a gente tem aqui, de um lado, você tem as coisas mais sutis que existem aqui na Terra. São chamadas cidades astrais. São lugares, são cidades feitas de cristal, tá? Uma coisa super avançada. E do outro lado, nós temos os lugares mais densos que existem aqui na Terra. Esses lugares se chamam abismos. Esses abismos estão as pessoas que são mais densas aqui na Terra, assim como, né? Então a gente pode imaginar, né, que se Jesus, Buda, Krishna tivesse um lugar para ficar, seria numa dessas cidades astrais. E quando a gente fala de pessoal denso, tipo Hitler, né, Gengis Khan, coisa assim, eles ficariam em lugares como abismo. Pessoal, os textos que estão escritos aqui, eles têm toda uma vertente religiosa, né? Eu não tenho nada contra a religião em si. Eu, na realidade, sempre estudei as filosofias para entender um pouco como as coisas funcionam. Infelizmente, o ser humano, ele é meio complicado nisso. Então, as cidades astrais são regiões de espirituais extremamente avançadas e os abismos são regiões extremamente densas. Aqui embaixo você está vendo algumas imagens que eu coloquei que tem a ver com o inferno de Dante, tá? Os abismos que a gente encontra, elas refletem isso, tá bom? A Maria Cristina perguntou sobre cores das auras.
a gente só tem que imaginar o seguinte: tudo que a gente pensa, sente, a gente reflete em frequência, em energia. Então, a cor da aura, a cor do chakra está relacionada com aquilo que a gente pensa, sente e vive. Quanto mais sentimentos bons de caráter humanitário, amoroso, você vai ter energias mais sutis, cores mais brilhantes, né? E quanto mais o que você está sentindo, pensando é denso, por exemplo, você está com ódio, você tem apego, são energias mais densas, as cores mais escuras, né? Então você tem essa diferença, tá bom? Tá bom, Tina? Bom, então vamos lá. Eu estou indo da coisa mais avançada e da coisa mais densa, e vou pegar a próxima, que é um pouco menos sutil, e um pouco menos densa, tá? Então, olha só, pessoal. Então vamos lá. Depois dos abismos, um pouco para cima dos abismos, estou falando de coisas um pouquinho mais sutis, mas são densas pra caramba também. Você tem o que a gente conhece como vales. Tem dois vales aqui que são os mais conhecidos, que são os vales dos suicidas e vales do sexo, né? Ramon, peraí, por que você fala vale do suicida e vale do sexo? Voltamos lá para a física, e coisas que vibram com a mesma frequência acabam entrando nos mesmos lugares. Então, pessoas que se suicidaram, elas vibram numa certa frequência, então elas acabam indo para um lugar similar, tá? Tem vários vales dos suicidas, não tem um único, né? Mas elas vão para o mesmo lugar, assim como aquelas pessoas que trabalham com o sexo de forma errada, né? Utilizam ele de forma para prejudicar as pessoas, né? E do outro lado, né, você tem as esferas superiores, que elas são um pouquinho menores do que as cidades astrais, mas elas são construções, você já consegue enxergar, né? Elas são construções feitas de cristal, né? As outras aqui, elas são feitas de pura luz. São coisas muito bonitas, tá? Bom, o próximo a gente vai ter, de um lado você tem as colônias, tá? Aqui você pode encaixar, por exemplo, vários de vocês devem ter assistido o Nosso Lar, né? Então aqui vocês podem encaixar essa parte, né, no Nosso Lar. Eles são colônias, né? E você tem as cidades infernais, que são menos densas do que o abismo e os vales, mas, né, são pessoas complicadas. Pessoal, essa matéria eu dei dentro de um centro espírita e dei dentro de um núcleo de Umbanda. Então você tem uma vertente muito religiosa em toda essa matéria, tá? Eu pessoalmente prefiro fazer com que as pessoas entendam que nós temos o conceito do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado. A gente não precisa de alguém dizendo pra gente que uma determinada coisa está errada. A gente sabe disso, né? A gente sente isso. Então eu não gosto porque tem várias... você vê aqui, ó, tido comportamento moral condenável em suas oportunidades reencarnatórias. É simples. Uma pessoa que usou a força de forma desmedida, impingiu nas pessoas sofrimento, isso vai retornar. Isso chama karma, causa e efeito, né? Então, tirando a questão religiosa, né,
a gente tem esses lugares que eu estou passando para vocês. Eles existem, tá bom? E aí a gente chega no tal de umbral, né? No tal de umbral. Umbral, na realidade, é uma zona no meio, tá? O umbral, ele tanto é o limite das zonas mais sutis quanto das zonas mais densas. Ele é o meio. E quem está no meio junto com o umbral? A gente. A gente encarnado está próximo do umbral, né? Se algum de vocês assistiu o Nosso Lar, aquele período que o André Luiz fica num lugar complicado, não foi nenhum desses que eu falei até agora não, tá, pessoal? Vale, abismo. Pessoas que vão para o vale, para o abismo, para cidades infernais, elas são muito comprometidas com a lei maior, né? O André Luiz não era tão complicado assim. Ele teve uma doença e só. E ele foi para o umbral. Tanto é que, se você pega, ele sofria frio e fome, mas ninguém batia nele, ninguém fazia nada complicado. Pessoal, eu vou parar um minutinho só. Eu vi que o Marciano, ele... Marciano, eu acho assim, ele fala que as pessoas têm uma certa determinada densidade abismal, né, que atrai energias negativas. Eu pessoalmente acho que nós temos dentro de nós a luz e as trevas, ou a falta de luz, Marciano. Eu acho que depende de nós escolher qual das duas e para onde as coisas vão. A grande maioria das pessoas não se preocupa com isso, então acabam realmente puxando energias negativas, né? Que nem você comenta aí. Mas muito depende da gente, tá? Que nem hoje, né? Somos poucos, né? Estamos aqui falando sobre espiritualidade. A gente não tá... Eu não sou nada contra assistir novela, mas a gente está tentando passar informação, está tentando discutir, está tentando buscar um padrão melhor, né? Depende da gente, né? Bom, e aí dentro do umbral você vai ter também os postos de socorro, deixando claro que os postos de socorro são lugares que a espiritualidade maior tem para mandar o pessoal de trabalho para poder fazer resgate. Os postos de socorro você vai encontrar também em todos os lugares mais densos do que o umbral, que são os abismos, vales, cidades infernais. Você vai encontrar postos de socorro. Eu estou colocando eles aqui apenas para dizer que eles existem e são locais para trabalho de pessoas que necessitam. Bom, agora eu falando para vocês de todos esses lugares, eu vou fazer 3 perguntinhas, né? Para onde que a gente vai depois que a gente morre? Onde fica o céu e onde fica o inferno? Se vocês perceberam, lá no começo da palestra eu falei uma coisa e eu vou continuar batendo na mesma tecla. Tudo isso tem a ver com física. Energias, frequências iguais permanecem no mesmo lugar. Eu vou para uma cidade infernal, eu vou para o vale ou eu vou para o abismo, depende daquilo que eu vibro e sou. Eu vou para uma cidade cristalina, depende do que eu vibro e sou. Tudo depende daquilo que eu me coloco, tá? Então a gente precisa estar bem claro disso, né? Bom, eu vou contar aqui para vocês uma coisa que há muitos anos atrás os mentores me passaram. Eu quero dividir isso com vocês. Eu falei de vários lugares, né? Entendam apenas que isso que eu vou falar agora para vocês é uma questão
é teórico, tá? Ela não é que existe isso que eu estou falando aqui, mas pelo menos você vai ter uma visão. E uma das primeiras coisas que eu quis fazer com isso aqui junto com os mentores foi perceber que lugares bons existem muito mais do que lugares complicados, tá bom? Então olha só, se a gente pudesse dividir todos os lugares que existem, desde o mais denso ao mais sutil, a gente dividiria em 7 partes. Então você tem o 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sendo o 1 mais denso e o 7 mais sutil. Cada uma dessas 7 partes a gente vai dividir em 7 partes de novo, mas agora a gente vai colocar letra para não confundir. Então você tem o 6A, o 6B, o 6C, lembrando que quando o 6G é mais sutil que o 6A. Tudo bem até aí? Entenderam? Tudo bem? Então vamos lá. Só para vocês terem uma noção, né? As esferas resplandecentes, elas são no 7 e no 6. Esferas superiores, 5, 4 e 3. Notaram? 3, 4, 5, 6 e 7 são 5 níveis só para coisa boa. Então vamos lá. Abismos. Eles pegam 1, 2, 3, 4, 5 subníveis. Ele não pega o 1 inteiro, tá? Parte do 1 são as trevas e os vales. O umbral se encaixando no 2 ED e o umbral, né? E a gente vive no G e no F, tá? As zonas que a gente chama de transição, elas estão aqui, são na própria Terra, tá bom? Tá bom? Mais um detalhe para vocês que eu gostaria de dividir com vocês, dividir essas informações, é que eles dizem o seguinte: eles dizem que seres avançados, né? Então, que Jesus, que é um dos seres mais avançados que vieram aqui na Terra, para ele poder reencarnar, ele teve que sair do 7G, né, o mais avançado, para poder reencarnar. Ele passou por todos esses níveis e ele levou mais de 600 anos se densificando. E conforme ele estava se densificando, ele foi ajudando todo mundo no caminho, sem contar que ele entrou nos umbrais, nos vales, nos abismos e conseguiu ajudar muita gente, tá? Esqueci de dizer um detalhe para vocês aqui. O que os mentores disseram para mim foi o seguinte: a cada você desencarna, vamos supor que eu desencarnei e sou 3B, um exemplo, tá bom? Aí eu começo a estudar lá do outro lado. Mudo meu nível de B para C, de C para D, de D para E, de E para F, de F para G. Quando eu estou no 3G, eles fazem uma pergunta para mim assim: você quer retornar para a Terra ou você quer ir para o 4A? Cada nível, né, de 3 para 4, de 4 para 5, eles vão te perguntar se você quer reencarnar, tá? Acima do 6 não reencarna mais, não tem necessidade, tá bom? Tudo bem, pessoal?
Vou continuar, tá? Tá, eu só parei um minutinho aqui para ver aonde eu estava, tá bom? Então vamos lá. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Bom, pessoal, então vamos lá. Falei para vocês das energias, densidades, e agora eu vou conversar com vocês um pouco sobre o que a gente tem de corpos espirituais. Então, vamos lá. Desse lado aqui, tem uma imagem explicando para vocês como é que os espíritas enxergam isso, tá? Na época do Kardec, ele falou apenas que existia o corpo físico, o espírito e o que ele chamou de perispírito. A gente aqui sabe que o perispírito que ele comentou, ele estava juntando outros corpos espirituais no que ele chamou de perispírito, tá? Aqui eu abro para vocês. Dentro do perispírito que é explicado dentro do espiritismo, eles estão falando sobre o duplo etérico, que é uma questão, é uma parte mais densa, o corpo emocional, corpo astral e o corpo mental, que a gente divide ele em duas partes, que é o mental inferior e mental superior. Então, tudo isso, duplo etérico, o corpo astral, corpo mental superior e inferior, é considerado dentro do espiritismo como perispírito. A gente, como estuda as coisas mais separadas, então você tem duplo etérico, corpo emocional, mental inferior, mental superior. Inclusive aqui no espírito a gente divide em búdico e átmico, tá? Átmico sendo aonde está o espírito mesmo. Então essas são as divisões dos corpos, né? E aqui você percebe os corpos separados. Então aqui você tem o corpo físico, aqui você tem o corpo emocional, ou aquele que você vai ficar depois que você desencarnar. E você tem esse outro corpo aqui, que é o corpo mental, tá bom? O corpo mental, ele não tem forma. Vou contar uma coisa para vocês que poucas pessoas sabem. O corpo físico e o corpo emocional, eles são ligados com um cordão que se chama cordão de prata. Quem já ouviu algum relato de projeção astral, já ouviu falar desse tal de cordão. Ele é rompido quando você desencarna. Entre o corpo emocional e o corpo mental também existe um outro cordão. Os ocultistas já o conheciam. Ele chama-se de cordão de ouro, tá? É um outro cordão que existe de ligação dos corpos, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Eu sei que tem muita coisa. Eu vou tentar me manter, ficar no tempo. Mais 15 minutos eu termino a palestra, tá? Para não ficar muito extenso. Nós vamos falar um pouquinho sobre obsessão e desobsessão, tá? Então vamos lá. A gente falou sobre
as densidades, a intenção que permeia a energia, a gente falou de mentor, a gente falou dos locais onde existem, né, abismos e assim por diante. Para a gente poder entender a obsessão, a gente tem que entender a questão da vibração de energia, frequência densa e sutil, tá? Essas imagens que você está vendo aqui são imagens tiradas do mão de luz, e isso é uma aura, tá? E isso são os corpos e são os chakras, tá bom? Tudo bem? Bom, então a gente está falando de... A gente está falando sobre obsessão, tá? E aí eu vou discutir para vocês o seguinte: existe obsessão, a que todo mundo conhece, de pessoa desencarnada para encarnado, né? Então todo mundo entende que um obsessor é um cara que não tem um corpo físico e que obsede alguém que está com um corpo físico. Mas o que eu quero lembrar vocês é que isso é uma via de mão dupla. Existem pessoas encarnadas que obsediam desencarnados. Como assim, Ramon? Grandes pessoas, grandes ícones, por exemplo, quando o Senna desencarnou, aquele monte de gente pensando no cara são focos mentais direcionados, nem sempre bons, né? Então você tem obsessão de desencarnado para encarnado e encarnado para desencarnado. Você tem obsessão entre desencarnados e você tem obsessão entre encarnados. Então não é uma questão de você ter o corpo que você vai ou não ser obsediado ou não, né? Tanto faz, beleza? Bom, eu trabalho com desobsessão há mais de 25 anos, né? E normalmente você tem esses pontos aqui que são os complicados, ou que abrem você para ataques de obsessão, né? Então você tem problemas psicológicos, você tem questão de vida passada, você tem vampirização de energia, né? E quando você discute sobre obsessão e desobsessão, vem uma outra questão, né? Então, por exemplo, vocês devem ouvir falar das desobsessões dentro dos centros espíritas. E aí você tem o doutrinador que vai virar para o espírito e começar a falar para ele sobre Jesus. Aí vamos lá de novo, né? Dos 10 bilhões de pessoas do planeta, nem 30% são católicos ou conhecem Jesus, o resto não conhece. Então, como é que você vai falar para um ser que não conhece Jesus sobre Jesus? Então a gente entra num outro aspecto. Nem sempre quando você está dentro da sua filosofia, você vai jogar a mesma filosofia para outra pessoa, né? Então, a gente tem que entender que a gente não pode seccionar, a gente não pode falar, ah, não, eu só vou ajudar quem é católico, eu só vou ajudar quem é evangélico, eu só vou ajudar... Pessoal, ser humano é ser humano, a humanidade é a humanidade. Nós estamos aqui para ajudar todos, não tem essa não. Bom, aqui é uma aura de uma pessoa com uma série de problemas. Você vê que a pessoa está bloqueada energeticamente aqui, né? E aí vem a pergunta de como se trabalha os obsessores. Então vamos lá para a gente discutir sobre como trabalha os obsessores. Tá bom. Como a gente viu, obsessor encarnado e desencarnado, eles existem.
a gente não pode enxergar os obsessores apenas como doutrinadores, porque eles podem até não conhecer Jesus, né? A gente precisa enxergar eles como esclarecedores. A gente tem que ser psicólogo, entender o ser humano, entender os motivos. A maioria das pessoas, elas querem técnicas para se defender. Ninguém quer técnica para se melhorar como ser humano, né? Então aqui você vê gente com chakras, com energia, tudo complicado, ó. A hora com peso, ou um cara que usa cocaína, outro que usa LSD. Aqui embaixo você vê uma criança, ó a energia da criança, ou energia de uma pessoa sentindo sentimentos fortes em associação à morte do pai. Você viu que são claros, mas eles têm formato de lanças, ó, tá vendo? Raiva, formato de lança. Raiva interiorizada. Mas qual é o ser humano que consegue ficar o tempo todo numa frequência alta? A maior técnica que a gente tem que estar bem com a gente mesmo. A gente tem que estar harmonizado com o universo. A gente tem que estar harmonizado com as pessoas. A técnica melhor que existe é a gente ser feliz, tá? Se você é feliz, a sua aura está brilhando, sua forma mental são brilhantes, tudo que você fizer melhora você e a quem está do teu lado. A melhor técnica é fique bem. Se você não consegue, se você está com um processo, está complicado, use algum recurso. Ore, medite, canta um ponto, um mantra, leia coisas edificantes, ouça música. Mas não use recursos do primeiro, do início. Tenta usar o discernimento. E Jesus estava certo quando ele falava orar e vigiar, porque a gente precisa orar e vigiar. Mas orar e não é 3 Pai Nosso, 5 Ave Maria e está tudo certo. É a pessoa vigiar mais sua própria vida do que a do próximo, né? A gente tem que ver o que a gente pensa e o que a gente sente. Sem isso você pode abrir sua aura, pode iniciar um processo obsessivo. Muitos de vocês têm medo de espírito. E o medo é uma das portas para ataque espiritual. Não adianta aprender um recurso e não combater o seu próprio medo. Para estudar a obsessão, a gente tem que ter uma noção de o que é aura, chakra, natureza dos corpos espirituais, como os espíritos mudam de aparência, o que é clarividência, o que é intuição. A gente precisa de uma série de informações. Então, nós estamos chegando no finalzinho da palestra, tá, pessoal? Se vocês forem querendo fazer alguma pergunta, pode ir colocando por aí, tá bom, pessoal? Aqui é um exemplo de um trabalho feito com um suicida. O suicida, ele tem um processo que ele vai ficar muito próximo do corpo físico dele, então ele acaba refletindo o aspecto que o corpo dele está tendo. Ramon, mas isso acontece? Na realidade é porque na cabeça dele isso está acontecendo. Não é Deus que está fazendo isso, é a própria energia dele e os pensamentos dele, tá? Então olha só, esse mentor aqui, ele vai usar um intermediário, um médium, tirou essa médium do corpo, levou ela energeticamente até o lugar onde estava o ser que precisa ser tratado, e aí você percebe uma outra energia mais sutil vindo daqui, outra energia mais sutil vindo daqui, então são seres que estão patrocinando isso, e todas as energias convergem para o médium, e o médium utiliza da sua densidade para poder ajudar aquele ser que está desencarnado. E aí a médium, ela faz uma coisa que ela não tem necessidade de fazer, mas ela faz. Ela usa da sua fraternidade, do seu amor,
e abraça aquele ser. E assim, pessoal, é bem complicado, porque ela vai sentir cheiro, é bem complicado, tá? Um dos mentores está aqui, o outro que estava super sutil se densifica um pouco mais para se aproximar, e cada um deles está sendo assessorado por uma energia mais para cima. Ela consegue voltar à forma original, tirar toda aquela densidade escura daquele ser, e aí eles podem agora levar aquele ser para uma cidade astral para ser tratado, tá bom? Esse é um trabalho de um médium, é para isso que a gente ajuda, é para isso que a gente se posiciona. Bom, pessoal, eu vou ensinar para vocês agora uma técnica de defesa, tá? Como se pode fazer uma defesa quando sentimos que o local não é muito adequado energeticamente? Então, antes de eu entrar nisso, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, ou vou pedir para vocês refletirem, né? Quantos de vocês já não entraram no local e sentiram uma angústia, uma apreensão, uma variação de energia, uma energia muito densa na parte do estômago, uma dor de cabeça? Ou quantos de vocês estavam em casa, sem motivos aparentes, você começa a ter uma tristeza, você sente uma depressão? Bom, pessoal, tudo isso que eu estou falando são variações energéticas e depende daquilo que a gente está pensando e sentindo, tá? Então, tá bom. Então, vamos lá. O procedimento é o seguinte: você está no lugar, você chega no lugar, você está em casa, não se sente. Você está no lugar, você começa a se sentir mal. Você está em casa, você começa a se sentir mal, e assim por diante. Você vai fazer o seguinte: primeiro, eleve teu pensamento a Deus. Eleve teu pensamento, busque a tua frequência mais alta, né? Primeira coisa, elevar teu pensamento a Deus. Eleve teu pensamento a Deus. Quando você perceber, se você faz uma oração, você canta um ponto, você eleva o teu pensamento a Deus, e você perceber que você já não está mais sentindo aquele incômodo, tá? Por quê? Porque você subiu de frequência. Você vai imaginar em volta de você uma cúpula dourada, como você está vendo aqui. Não uma cúpula muito grande, né? Mais ou menos nessa distância fisicamente tua. Ela tem que ser dourada e ela tem que estar em movimento, tá bom? Ela tem que estar em movimento, toda movimentando, tá bom? Você elevou o teu pensamento, fez uma oração, pediu, elevou o teu pensamento, pensou no seu anjo da guarda, no seu mentor, saiu da vibração que você estava sentindo, aquele mal-estar, e aí você fez a cúpula, tá? Você vai perceber que você vai ficar bem e não vai sentir mais as coisas estranhas. Ramon terminou aí? Não, não terminou. Bom, o que eu posso explicar para vocês é o seguinte: a única coisa que consegue furar essa cúpula dourada é amor. Você não vai se preocupar se alguém estiver te direcionando amor, certo? Então não tem problema nenhum. Só que assim, pessoal, essa técnica foi passada para mim pelos mentores, mas eles me alertaram de uma coisa: essa não é uma técnica para você fugir do problema, tá bom? Eu vou explicar para vocês da forma mais completa.
Essa primeira parte você pode fazer no começo para você se desvincular dessas energias mais densas. Mas um determinado momento você vai ter que parar e entender o que está realmente acontecendo. Então, isso que eu falei para vocês é uma forma de você se defender. Só que você tem que entender o porquê está acontecendo isso com você. Então, na grande maioria das vezes, nós reencarnamos com um processo, e esse processo tem a ver com a nossa mediunidade, a nossa forma de ajudar as pessoas e quem necessita. O nosso anjo da guarda sabe do que a gente precisa. Então eu vou contar para vocês o que normalmente acontece. Imagina aquele domingo que você acabou de almoçar com a família, foi você sozinho para a cozinha, lavar louça. Então você está lá lavando louça no domingo, sem grandes problemas, tal, não sei o que. De repente dá aquela vontade de chorar. E não é uma vontade sua, porque se for sua é outra coisa. O que aconteceu? Alguns quarteirões lá da sua casa pode ter acontecido um acidente. Uma pessoa acabou de desencarnar. O mentor que está dando suporte para essa pessoa não consegue interagir com ela porque ela está extremamente densa, como eu expliquei para vocês. Ele eleva o pensamento, ele eleva os olhos dele espiritual para ver se tem alguém em volta que pode ajudar. Quem ele vê? Você lavando louça. Claro, né? Porque a aura das pessoas que têm mediunidade, que podem ajudar, ela é facilmente reconhecida. Aí tá lá você lavando louça, vibrando a tua aura. O mentor viu, ele pega aquele ser que está com problema, tinha acabado de desencarnar, magneticamente ele puxa aquele ser para próximo de você e encosta. Lembra lá no começo da palestra que eu falei que incorporação estava errado? Ele encosta na sua aura. E a hora que ele encosta aquele ser que acabou de desencarnar na sua aura, você vai sentir tudo que aquele ser está vivenciando, está sofrendo de dor. Se você não fizer nada, você vai sofrer, só que você vai sofrer. O teu mentor sabe disso, o seu mentor sabe que você veio para um processo. Você vai sofrer, o outro mentor que trouxe vai puxar as energias que são necessárias, levar o cara para o espiritual e você vai ficar com as energias esquisitas e passando mal. A técnica que eu estou passando para vocês, ela é dividida em duas partes. A primeira eu já contei, que é aquela que você vai se afastar do problema, tá? A segunda parte da técnica, ela precisa que vocês entendam que se alguma coisa está interagindo com você, é porque precisaria interagir. Então, você vai fazer a mesma coisa que eu falei. No momento que você se sentir mal, no momento que você sentir que tem uma coisa estranha, eleva teu pensamento a Deus, faz uma oração, se vincula ao seu mentor, faz a cúpula dourada. Se sentiu bem, não está mais sentindo a opressão, nesse momento você vai acrescentar algumas coisas que vão fazer com que você possa fazer a sua parte, devolva para o universo aquilo que é necessário, sem precisar passar mal. Nesse momento que você está ali, já equilibrado, com a cúpula dourada feita, você vai perguntar para o seu anjo da guarda, para o seu mentor, nunca para o mentor que veio, para o obsessor, nunca, tá? Para o seu mentor, para o seu anjo da guarda que está ligado a você, você vai fazer essa determinada pergunta: qual energia a pessoa está precisando? Qual é a frequência da energia que a pessoa está precisando? Vai vir na tua cabeça uma cor, uma música, alguma coisa. E aí você faz aquilo que teu mentor te pediu.
Gera aquela energia. Faz a oração que vem na tua cabeça, canta o ponto. No momento que você fizer isso, você imagina que você está entregando essa energia para o seu mentor. Ele vai entregar para o mentor que veio até você, para que ele possa usar. Tá bom, pessoal? É muito sério isso que eu estou falando, tá? Não vão querer sair ajudando os outros, não, sem poder ajudar. Eu tô ensinando para vocês saírem do problema e podendo ajudar com a ajuda do seu mentor direto. Nada de se meter para fazer as coisas. Tá bom? Beleza? Então eu vou passar para frente. Marciano, o que eu posso dizer para você, ele fala de amor, técnica para melhorar especificamente, são as ferramentas para a gente trabalhar com desobsessão, tá? A gente tem que lembrar, Marciano, que algum dia nós cometemos erros e algum dia nós fomos resgatados. Quem nos resgatou foram pessoas que usaram o amor e o trabalho interno. Hoje nada mais do que justo da gente fazer a mesma coisa. Tá bom? Galerinha, estamos chegando no final. Espero que vocês estejam gostando, né? Eu não sei como é que foi toda a transmissão. Depois eu vou ver direitinho. É a primeira vez que eu estou fazendo dessa forma. Eu estou com a minha filha lá no quarto, monitorando. Parece que está tudo certo a transmissão. Mas eu vou ver isso depois. Depois eu vou pôr num link, distribuir, se vocês quiserem passar para algum amigo. No começo da palestra eu falei de vocês deixarem os e-mails. Eu vou dar uma olhada nos e-mails que vocês deixaram, tá? Mas eu vou escrever o meu e-mail. Eu vou escrever o meu e-mail, que eu não estou conseguindo. Não vou. No final tem antes de eu desligar, eu vou escrever meu e-mail, tá? Antes de vocês desligarem também, e vocês anotem a fanpage, que é o Eterno Aprendiz Espiritual, onde eu posto os textos, tá? Então assim, pessoal, a pergunta aqui agora é a seguinte: se a gente vai trabalhar com desobsessão e tudo, a gente tem que entender como é que a Terra é constituída. Os cristãos são 30%. Os cristãos são 30% da população mundial, tá? Você tem os islâmicos, hinduístas, budistas e por aí vai, tá? Ateus. Então você tem muita gente, tá bom? E não são os maiores, tá? Porque quando a gente fala cristão, nós estamos juntando muitas coisas. Católicos, os católicos estão em 5º ou 6º lugar, tá? Por quê? Porque quando você fala cristianismo, você está pondo todo mundo, os evangélicos e os católicos juntos. E aqui já corta na metade, né? Então, na realidade, o perfil religioso do mundo, ele é muito mais, islâmico, hinduísta, budista, do que outra coisa. Tá bom? Então, qual é a filosofia que a espiritualidade tem? Na realidade, ela não tem. Cada mentor, dentro dele, tem a filosofia, mas ele trabalha assim, Trabalhador na luz são todos os encarnados e desencarnados que trabalham dentro da seara da luz, não importando sua raça, credo, cor e ideologia. Apenas que eles trabalham para a humanidade. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos. Eu vou pegar o e-mail de vocês para mandar um e-book, tá bom?
Convido vocês a conhecer a fanpage do Eterno Aprendiz Espiritual, tá? Os mentores me orientaram a desenvolver um curso de apometria, que eu vou começar um novo curso no dia 25 de fevereiro. E existem pessoas que fazem esse curso via YouTube mesmo. Se vocês tiverem interesse, depois antes de terminar, eu tento colocar meu e-mail aqui, se vocês precisarem de alguma coisa. Eu não estou conseguindo colocar não estou conseguindo colocar o e-mail. Esse é meu e-mail, tá, pessoal? Se vocês quiserem anotar. Agradeço a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum interesse, me mandam um e-mail. Muita luz, muita paz.